Então, o meu artigo, ele é um artigo de 2018, na verdade, e ele é um artigo meio diferente. É uma tentativa de fazer uma revisão compreensiva da literatura, mas sem usar um método específico. O autor principal é Ranskau, que, se não me engano, ele é francês ou dos Alpes franceses, e ele tenta avaliar qual o impacto do LDL, ou colesterol total, no risco ou nas doenças cardiovasculares, tá certo? Uma coisa importante que ele tenta colocar aqui é que a gente tem falado desde o do começo do Framingham, né, assim, há 80 anos, onde o colesterol e o LDL têm sido considerados uma grande causa de aterosclerose e risco cardiovascular. E o que ele tenta trazer são artigos de diversos pontos da literatura dos últimos 30, 40, até mais do que isso, anos, tentando negar ou explicar o que ele está falando. Então, ele faz premissas e justifica elas. Eu vou tentar fazer isso aqui também de uma maneira mais expedita. O primeiro ponto é que ele fala que não existe associação de colesterol alto com aterosclerose. Tá? E ele cita estudos falando que pessoas com colesterol alto e pessoas com colesterol baixo, em amostras não selecionadas em clínicas de cardiologia, tinham o mesmo grau de aterosclerose. Então, não era uma coisa que impactava, o nível de colesterol não impactava a aterosclerose. E aí, a próxima coisa que ele vem falar, então, é se a doença cardiovascular, se o colesterol alto não causa aterosclerose, o colesterol alto causa doença cardiovascular ou aumenta risco cardiovascular. E aí ele cita, até meio incomodado, que tem as frases originais que lidaram com isso, é uma frase do Framingham, eu até anotei ela aqui para falar, que era para cada 1 miligrama por decilitro que a gente diminuía de colesterol total, havia um aumento de 11% da mortalidade coronária e mortalidade total. E aí, o estudo um painel da AHA, né, American Heart Association, do ano seguinte, citou errado esse estudo e falou que 1% de redução de colesterol diminuía 2% de risco cardiovascular. Tá? Então, o que está falando aqui é que trocaram a lógica do que eles estavam falando. E aí, nos últimos 20, 30, 40 anos, tem se trocado muito a conversa de né, o colesterol total que causa doença para são os níveis de LDL que causam doença cardiovascular. E aí ele já fica incomodadíssimo com isso e vai falar mais em volta. E a primeira premissa que ele fala, a hipótese que ele vai dizer é LDL alto causa aterosclerose? Então, se isso é sim, então a ideia é que pessoas com LDL alto deveriam ter mais aterosclerose que pessoas com LDL baixo. E ele cita estudos falando que não é disso que não é assim que as coisas acontecem, que pessoas com LDL baixo também têm riscos de aterosclerose num grau parecidíssimo com as pessoas com LDL alto. Próximo ponto. Então, LDL alto causa doença cardiovascular? Então, para isso a gente teria que ter, né? Se causa doença cardiovascular, então a gente vai ter mais doenças cardiovasculares, infarto, AVC, em pacientes com LDL alto. E ele cita alguns estudos, sendo um deles aqui um de 140 mil usuários nos Estados Unidos, que mostrou que na hora da admissão no PS por um infarto, o LDL estava mais baixo do que a média da população, certo? Ele tenta outro estudo, que também tem mais de 70 mil pessoas, tenta fazer abaixar o LDL abaixo de 105 mg por decilitro, e num follow-up de 3 anos, o grupo que tinha tentado abaixar o LDL teve 2 vezes a mortalidade do grupo com LDL alto, tá certo? E aí, de novo, isso tudo está muito em voga ainda, mas tem explicações para os dois lados que tentam conversar. Uma das coisas é que o grupo pró-estatina e pró-fator de risco LDL argumenta cânceres e infecções diminuem o nível de LDL da pessoa. Ou seja, as pessoas mais doentes teriam, por consequência, um LDL menor e por isso que elas vão aumentar um risco cardiovascular aumentado. A explicação que ele fala é que câncer e infecção aumentam o risco cardiovascular por si só, e como as pessoas que têm LDL, o LDL também tem um fator importante imunogênico na vida das pessoas, coisa que eu nem sabia. Mas ele inativa um monte de subprodutos de câncer e de infecção. Então, as pessoas que têm câncer e infecção e um LDL baixo vão ter menos fator de proteção contra esse câncer e infecção. Tá certo? Então, as pessoas estão discutindo em volta disso, uma coisa que eu achei super interessante. Aí ele conta de outros estudos, idosos, que ele considera idosos acima de 60 anos, que têm um LDL mais alto, vivem mais, isso é um estudo de mais de 70 mil pessoas também. As pessoas que têm LDL mais altos
viveram por mais anos do que as pessoas que estavam tratando o LDL delas com estatina, tá certo? E ele também vai tentar conversar sobre um pouco dos exageros que a gente tem falado do risco do uso da estatina, onde as pessoas exageram o benefício da estatina. Onde, né, a pessoa fala que se duas pessoas iam ter um problema com duas pessoas terem um infarto num grupo de 100, você usa uma estatina e esse número cai para 1, o risco relativo é de 50%, né? Então parece que teve um baita benefício, mas o risco absoluto é de 1 em 100, né? Então é muito, muito baixo. Que é basicamente um outro jeito de falar de NNT. E aí depois ele vai falar um pouco sobre tipo como, né, a estatina vai ter efeitos colaterais importantes, por exemplo, miosite, né, aquelas dores musculares, e os estudos que avaliam isso não avaliam a experiência do paciente, avaliam CPK. E eu não sei se vocês na prática tiveram experiência, mas tive alguns pacientes já que tiveram um quadro de miosite, principalmente em panturrilha, com o uso de estatinas. E por fim ele tenta concluir assim que, né, se colesterol de alguma maneira, se a estatina vai ter um efeito no LDL, e a gente acha que LDL diminui o risco cardiovascular, então ao longo de diminuir a estatina, vai diminuir o LDL, vai ter um impacto na mortalidade. E ele usa um estudo que compara a mortalidade no entre 99 e 2006, onde houve uma diminuição importante populacional de risco de LDL, mas se aumentou o número de infartos e AVCs no país. É certo? Por fim, o argumento final dele é que a gente tem que parar, abandonar tratamentos com estatina e os ezetimibe, né, os inibidores de PSCK9, e tentar discutir com os pacientes quais são as reais causas de risco cardiovascular deles, ao invés de ficar falando, né, batendo na tecla da estatina e de ezetimibe. Minha avaliação um pouco do artigo é que é um artigo muito parcial. Assim, o cara ali colocou os artigos que fortalecem o ponto de vista dele, obviamente. Ao mesmo tempo, ele não é sem razão. Tem um monte de coisa que faz sentido aqui do que ele está falando. Eu acho que, apesar de ser um artigo interessante, falta descrição metodológica para conseguir argumentar melhor. Mas, honestamente, é importante ver alguém falando isso assim, abertamente, em jornal, né, científico, reconhecido internacionalmente, que talvez a estatina não seja a galinha dos ovos de ouro. Excelente, é um assunto super polêmico que é sempre interessante a gente trazer mais argumentações para os dois lados, né? Tanto, olha, por que que a gente usaria, quanto, olha, por que que a gente não usaria. Eu tenho usado bastante a calculadora QRISC e ela ajuda muito a deixar ali, por mesmo com todos os vieses das cálculos de risco cardiovascular, ajuda bastante. Aí você tem lá um paciente que tem um LDL super alto, aí vê, olha, o impacto é sair de 6% para 4% em X anos, em 10 anos. As pessoas entendem que isso talvez não seja tão importante assim como um fator de risco. E olha que aí a gente ainda está falando de uma calculadora que é baseada aí em trabalhos com outro viés, né, diferente do que esse sujeito traz aí no artigo. Mas legal, excelente a reflexão. Eu achei bastante polêmico também, não sei o quanto... em seguida, quero te ouvir, Patrick, sobre quanto que isso muda na sua prática, se isso muda alguma coisa na sua prática. Para mim, acho que eu tenho umas preocupações grandes em relação ao risco cardiovascular, e principalmente quando a gente está pensando em risco cardiovascular de mulheres, talvez ainda tenha muitas camadas que a gente não sabe, né, e de aterosclerose, desenvolvimento, né, de aterosclerose relacionado ou não a LDL, enfim. Então, a gente ainda tem muitas coisas para entender, e acho que eu estou num contexto bem inseguro, assim, de tomada de decisão, de compartilhamento, então você traz isso, acho que adiciona mais polêmica para minha, enfim, para minha insegurança aqui em relação a lidar com isso. Não, para mim também, viu, Aline? Eu lembro de uma anedota quando um médico de família espanhol veio para o Brasil, assim, e aí ele passou numa UBS da Zona Oeste de São Paulo, uma das que a gente trabalhou, provavelmente, e aí alguém falou, pô, mas né, acabou a estatina aqui da farmácia. Ele falou, que bom, porque não serve para nada mesmo. Isso já faz uns 20 anos. Talvez não tudo isso, mas entre 15 e 10 anos atrás. Então eu acho que já essa conversa está tendo, né? Você acha que dentro dos ciclos de medicina de família tem uma posição quase política de falar que né, a estatina é muito ruim, que não serve para nada e risco cardiovascular é uma
não é uma invenção, mas né, a gente está super exagerando em cima disso, mas tem outro lado das sociedades de cardiologia que são muito mais fortes de falar que é né, muito importante, salva vidas populacionalmente, é um baita intervenção. E eu tenho a impressão que é isso, populacionalmente não me parece ser uma coisa interessante. Eu acho que, mas individualmente, né, e aí negociar com cada paciente na prática, mostrando risco cardiovascular, eu acho que vira de uma outra maneira. O que eu achei desse artigo, assim, apesar de achar interessante o que ele traz, é que ele está trazendo, assim, tudo que ele coloca, eu nem falei, mas ele coloca uns 3 contrapontos a ele, aos argumentos dele, mas ele diminui eles, assim, até o chão. Então fica uma coisa muito parcial, dos dois lados, sabe, assim, eu confesso que eu ainda não tenho um norte, assim, beleza, talvez tenha um fator imunológico importante do LDL, mas se está falando que não tem nenhum impacto na aterosclerose, ou também alguém está falando que tem todo o impacto do mundo. Talvez também não. Então eu acho que, honestamente, pode ser um bom microcosmo da medicina. Assim, a gente tem muita coisa em volta daquilo e poucas certezas para a gente fazer alguma afirmação. Acho que a gente. Sim. E tem uma coisa também, né? Que a gente vive num contexto. E esse contexto, as pessoas no geral estão muito preocupadas com colesterol. Você falar que você não vai passar remédio de colesterol a um paciente que quer, o paciente não vai voltar em você nunca mais, assim também. Então, usar o colesterol até como mecanismo de vínculo e brigar para né, conseguir explicar melhor isso para a pessoa. E enquanto a gente descobre melhor como isso funciona, pode ser um jeito interessante. Eu uso muito a QRISC-2 também, Lu. Como isso impacta a minha prática, acho que ela me deixa mais confusa. Ah, então estamos na mesma.